o PCC ele se estabeleceu sobretudo no tráfico internacional. O negócio do PCC é virar uma holding de venda de droga para fora do país. E o Comando Vermelho, o modelo de negócio do Comando é outro. É dominação territorial e tráfico doméstico. E eu acho que isso, nos últimos anos, tem se assentado. Eu acho que essa situação, a gente está vendo... Isso eu digo mais regionalmente, assim, essa guerra CV e PCC em âmbito regional, em algumas regiões do Brasil, a gente pode falar muito do Rio de Janeiro, né? O Rio... Basicamente, o que a gente tem no Rio de Janeiro? A gente tem a queda de homicídios absurda nos últimos anos. Apesar de você ter um aumento hiperlocalizado numa área específica, que é a zona oeste da capital, que tem a ver com a regressão das milícias. A gente pode também falar um pouco disso, né? A crise interna nas milícias e o avanço do CV aqui no Rio. Esse avanço nacional do Comando Vermelho, ele acabou patrocinando, o Comando virou uma organização que mexe com a quantidade de dinheiro hoje muito maior do que ele mexia há 10 anos atrás. Muito porque ele se nacionalizou. É a principal facção do Rio hoje? Sempre foi, né? O Comando sempre foi a maior facção do Rio de Janeiro. Enfim, teve um momento ali que eu posso colocar ali entre 2012, eu localizo ali 2012 e 2020, de avanço das milícias. Isso aí a gente pode falar um pouco, enfim, faz parte dessa história recente, dessa geopolítica aqui do crime do Rio, em que as milícias passam a replicar essa ideologia de facção e passam a avançar sobre os territórios do Comando, e isso aconteceu principalmente na Zona Oeste. Enfim, morador de Jacarepaguá sabe do que eu estou falando, sobretudo, né? A milícia lambeu praticamente a Zona Oeste inteira, e a gente vê de 2020, né, com a morte, pós-morte do Eco, né, que era o cara que era o fiador desses acordos, né, que possibilitaram que a milícia crescesse em âmbito local, o Comando avançando. Então, hoje, a situação no Rio de Janeiro, no estado inteiro, é uma situação de relativa tranquilidade em relação a outros períodos. Você não tem guerras entre múltiplas facções, disputas. Não, você tem basicamente um conflito hiperlocalizado numa região, que é basicamente o Zona Oeste do Rio, né? Entre milícia e tráfico, às vezes entre favelas do TCP, a gente tem a guerra, né, do Complexo de Israel, enfim. Mas ela agora no Morro dos Macacos também, né? No Morro dos Macacos. Mas não é milícia ali, né? Ali é TCP. Porque hoje a dinâmica no Rio é TCP, Comando Vermelho e milícia. Milícia muito enfraquecida. Enfim, hoje a gente... Eu defendo que no Rio é impossível a gente falar de a milícia, usar essa expressão, né? Eu gosto de usar a expressão as milícias. Porque a milícia é um fenômeno muito hiperlocal, ele tem muito a ver com o bairro, a localidade. Então não é um grupo. Não. São vários grupos. Não. Vamos lá, que eu acho que essa história é uma história interessante. Enfim, é o último capítulo do livro. Quer começar para spoiler pro final, cara? Mas eu acho que é uma história interessante, enfim, pra gente entender um pouco da história recente do Rio de Janeiro, porque isso se confunde com a história do Rio. Porque assim, eu coloco, né, eu proponho que a história das milícias é dividida em 3. Inicialmente, eu vejo um momento em que a milícia era teve uma fase policial, né? E aí é importante colocar, eu não vejo aquele início o nascimento, né, a proto-milícia de Rio das Pedras, né? A milícia dos linguiceiros, né? A milícia começa sem polícia, né? A milícia começa com comerciantes de Rio das Pedras que, assustados com o avanço do tráfico, sobretudo na Cidade de Deus, começam a se promover uma autodefesa. Autoproteção comunitária. Começam a cobrar Já dizia o Fraga. Começam a cobrar dos comerciantes, a Associação de Moradores, isso é fundamental ali no início, para se organizar e impedir que o tráfico chegue a Rio das Pedras. E aí, num segundo momento, que aí é um momento que me interessa mais, que é a partir do início da década de 90, que a partir do momento que policiais são contratados para fazer a segurança desses comerciantes, os policiais dão um golpe, tomam a comunidade e passam a chefiar. E aí a gente vê essa milícia moderna nos moldes que a gente vê hoje chefiada, que a gente vê hoje, né? Que ficou famosa muito por conta do Tropa de Elite 2,
que é a milícia chefiada por policiais, sobretudo policiais militares, enfim, tem grupos também bombeiros, militares aposentados de Forças Armadas. E aí, assim, esse período ele durou por praticamente 2 décadas. E aí tem características muito específicas. Assim, os grupos ali no início eram grupos hiperlocais. A milícia não tinha uma intenção de invadir a favela alheia, não. Era o policial morador da área que queria proteger a sua área e também... fazer um dinheirinho. Né? E o cara também não é bobo. O cara fazia a vaquinha da segurança. Nesse momento, esses caras começam a perceber que aquilo era um modelo de negócio interessante. Que o cara ele começou a perceber que existia a possibilidade de dominação territorial a partir do domínio armado, né? E aí os caras começam nesse momento, assim, é interessante, por exemplo, que a milícia, que hoje a gente convencionou a se chamar de Liga da Justiça, né, que é a milícia da Zona Oeste do Rio, que começa em Campo Grande, ali, Batman, Robin, Jeromino Natalino, o modelo de negócio dela não é óbvio que a segurança, né, da população faz parte, mas não é só isso. O nascimento da Liga da Justiça, ela tem a ver com um problema histórico do Rio de Janeiro, que vem lá de Dom Pedro, que é o problema de transporte da cidade. A população de Campo Grande e Santa Cruz precisa vir pro centro todo dia trabalhar, vai e volta todo dia. Então, assim, o pouco dinheiro que o cara que mora lá tem, o cara gasta com condução. E os caras perceberam que o cara pode economizar com tudo, menos com transporte. Então, o que eles sequestraram primeiro? O transporte das pessoas, as vans. No início, se você pegar as primeiras reportagens sobre a Liga da Justiça, enfim, era a máfia das vans. Que é uma cena clássica do Tropa de Elite 2, né? A gente não chamava de milícia ainda, era a máfia das vans, quando eles começam a se apropriar das... E tanto é que o governo falava em combater a máfia das vans. Ninguém falava em combater milícia. E foi a ideia que os caras tiveram, né? Aquela coisa, né? Onde o Fábio tirava 30 mil, o Rocha tirava 300 fora do esporte. Exato. Inclusive é curioso que a gente está debatendo aqui e tu traz o bairro de Jacarepaguá como um foco, e parece que é um foco da cidade dessa parte também no Jogo do Bicho. Então o que tem de especial o bairro de Jacarepaguá nesse contexto? Cara, Jacarepaguá ele é muito importante para o Rio de Janeiro, para entender essa história criminal do Rio de Janeiro, pelas características do bairro. É um bairro muito populoso, um bairro muito próximo do centro, né? Então você tem uma população ali que não é uma população abastada, mas é uma população que tem como, principalmente o maior chamativo da Baixada de Jacarepaguá como um todo, a estar próximo do centro. E ali, o boom populacional da Baixada de Jacarepaguá de 2000 para cá é absurdo. E é esse boom populacional que atrai as organizações criminosas, tanto para a venda de drogas, quanto para a exploração de jogo ilegal, quanto para a exploração por taxa de segurança, questão imobiliária, que é muito importante, gás, enfim. Você tem uma população ali, que é uma população que gasta dinheiro, que precisa sobreviver numa área que talvez seja... Hoje mudou isso, né? Porque, enfim, Jacarepaguá já se estabeleceu como... Mas se a gente voltar 20, 25 anos atrás, o bairro estava sofrendo um boom populacional no Rio. Enfim, quem frequentou a Praia da Barra do Tijuca no início dos anos 90, aquilo era um descampado, assim, não existiam os condomínios que ainda tinham hoje. Então, assim, essa história... Porque isso é que eu acho que para mim, é fascinante, assim. Que a história do Rio de Janeiro também se confunde com a história do crime no Rio de Janeiro. Né? A geografia da cidade e tal também se confunde com a geografia do crime na cidade. Então, esses conflitos e tal, e tudo que aconteceu em Jacarepaguá tem essa explicação, porque assim, antes ali não era um chamariz, virou uma coisa absurda, com uma população enorme, e passou a chamar a atenção de muita gente. Sim. E aí começou a atrair guerra, onde você tinha esse vácuo de poder ali, e as organizações criminosas como um todo passaram a desejar o naco daquele espaço, e aí passaram a disputar aquilo. Isso vale para o jogo legal, enfim, para o bicho, caça-níquel, cassinos e tal, vale para as milícias e vale para as organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas para as facções, né? E aí e é interessante que vai
da Praça Seca até Rio das Pedras, até o Itanhangá, assim, toda... E além da questão estratégica do maciço da Tijuca, né? Verdade. Que você tem isso é que é interessante no Morro dos Macacos que a gente estava falando, né? Que é o que falta hoje para o Comando Vermelho, obviamente, fora Rio das Pedras, para o Comando Vermelho completar o cinturão do maciço da Tijuca, né? Saindo... Hoje o comando tem a Rocinha, hoje o comando tem as favelas da Tijuca, o comando tem o Lins, o comando tem a Praça Seca, o comando tem tudo de Jacarepaguá, porque lambeu tudo ali. Falta Rio das Pedras e Macacos. Exatamente, são as favelas que faltam e não é uma surpresa que sejam as duas os focos mais recentes de conflito aqui na capital. Isso.